Pessoal, vamos lá. Artigo 155 do Código Penal. Vamos trabalhar agora as qualificadoras, parágrafos 4º a 7º, ok? Então, vamos lá. Primeira delas, destruição ou rompimento de obstáculo, o inciso 1. O que é que vocês precisam saber sobre esse inciso? Pessoal, primeira coisa, o que se entende por destruição ou rompimento de obstáculo? Então, veja, é qualquer degradação da coisa, do bem, ok? É arrombamento, rompimento, fratura, demolição, destruição total ou parcial da coisa, ok? Olha que interessante. A Lei 10.406 de 2002, que trata das infrações penais de repercussão interestadual ou internacional que exigem repressão uniforme, em seu artigo 1º, inciso 6º, tá? Incluído pela Lei de 2015, a 13.124, atribui à Polícia Federal para investigar furto, roubo ou dano contra instituições financeiras, incluindo agências bancárias ou caixas eletrônicos. Então, veja que, em regra, o furto, roubo, crime de dano, artigo 163 do Código Penal, é a competência da Polícia Civil, tá? Não da Polícia Federal. Mas veja que, quando esse objeto de investigação envolver instituições financeiras, tá? Agências bancárias ou caixas eletrônicos, que a Polícia Federal vai ter essa atribuição. E principalmente quando houver indícios da atuação de associação criminosa, artigo 288 do Código Penal, em mais de um estado da federação, tá? Lembre-se, aqui nós temos a atuação da Polícia Federal, mas o crime ainda é, em tese, ainda é competência da Justiça e, tá? A não ser aí que seja a Caixa Econômica Federal como a vítima, né? Suponhamos que seja aí a vítima a Caixa Econômica Federal, que aí tudo bem, é empresa pública, aí desloca a competência para a Justiça Federal, ok? Outra situação importante. Quando nós falamos da destruição, rompimento de obstáculo, é importante que vocês lembrem que a violência exercida contra o bem, ela por si só não configura essa qualificadora, tá? Então, imagine aquela situação em que o agente querendo subtrair o carro quebra o vidro do carro. Então, essa violência está sendo exercida sobre o próprio objeto, ele está querendo levar o carro. Tá? Então, neste exemplo, não, em regra, não vai incidir a destruição do rompimento de obstáculo, em regra, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma outra decisão, que a simples remoção de telhas também não configura, tá? Só vai configurar se essas telhas elas forem quebradas. Outra situação, ligação direta do veículo. A ligação direta, pessoal, tem vários posicionamentos na doutrina. Uns entendem que sim, outros entendem que não, tá? Eu, na verdade, quando você analisa, quando ele faz aquela ligação direta e ele destrói aquele mecanismo de ligação do carro, então, eu acho que é nítido aí a destruição, rompimento de obstáculo. Então, deveria ser qualificado sim. Mas, veja, a doutrina, principalmente na jurisprudência, tem vários posicionamentos divergentes. Precisamos também relembrar a vocês que a maioria da doutrina entende que não se aplica à destruição e rompimento de obstáculo o princípio da insignificância, tá? Então, em regra, não se aplica. Eu vou trazer várias decisões para vocês nesse sentido. Só que, interessante, a segunda turma, ela concedeu o habeas corpus exatamente em sentido diverso, tá? Concedendo aí, aplicando o princípio da insignificância num caso em que houve a ruptura de uma barreira, né? A pessoa, na hora que ele estava evadindo com bens no valor de R$ 180, ele arrombou o cadeado, tá? Neste caso, foi aplicado o princípio da insignificância, mas veja, é uma exceção. Como regra, eles não vêm admitindo, tudo bem? E olha só que interessante. Quando a gente fala sobre o cão, se ele configura obstáculo à subtração da coisa, a maioria da doutrina entende que sim. Existem alguns casos que não se considera o cão como obstáculo, tá? Mas se não for considerado, se o juiz não levar em consideração o cão, o animal, o cachorro como obstáculo, aí, neste caso, o agente vai responder não só pelo furto, como também pelo crime de dano. E para a gente fechar, lembre a respeito do caso do carro,
tá? Por quê? Se eu quebro o vidro do carro para pegar um objeto que lá se encontra, então, neste sentido, haverá a qualificadora, porque eu estou destruindo algo para pegar o bem, tá? Quando eu quebro do carro para levar o próprio carro, existe divergência na doutrina, se aplica, se não se aplica, ok? Vamos lá. Abuso de confiança, pessoal. O abuso de confiança. O abuso de confiança é necessário que vocês façam uma diferenciação. Por quê? O abuso de confiança se constrói com o tempo. Então, não é simplesmente uma confiança simples. Ah, eu contratei um empregado e já deixei a chave da minha casa para que ela entre, não precisando me acordar cedo. Isso não é necessariamente confiança, tá? Então, essa confiança é uma confiança especial. Ou seja, a pessoa viaja, deixa a casa com um funcionário e fica vários dias fora e deposita essa confiança no funcionário. Aí é tranquilo. Cargos de gerência também, geralmente, aflora aí a confiança. Então, lembre-se que não pode ser qualquer confiança, tem que ser uma confiança especial. Nós temos que fazer a diferenciação do abuso de confiança com a apropriação indébita. Por quê? Na apropriação indébita, a pessoa já tem a posse do bem, tá? Ele já o bem já foi entregue a ele. Só que interessante, a apropriação indébita, para configurar a apropriação indébita, quando ele recebe esse bem, ele não pode ter dolo, tá? Porque se houver dolo, poderá ser caso de furto mediante fraude ou pode ser caso de estelionato, a depender da circunstância. Mais para estelionato, mais dependendo da circunstância, pode ser também furto mediante fraude, tá? Então veja, abuso de confiança, diferente de apropriação indébita. Por quê? No abuso de confiança, a pessoa, ele não detém a posse do bem. Ele pode ter um mero contato, mas a posse não. A posse é própria da apropriação indébita. No furto com abuso de confiança, a pessoa já tem um dolo, o animus furandi, antes mesmo de levar o bem. Ao passo que na apropriação débita, esse dolo, ele vem depois, já de posse do bem, ok? Outra situação interessante, olha só, o STJ ele julgou inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o furto é qualificado pelo abuso de confiança, ok? Então vamos lá. Aqui, veja que aqui foi o ministro Ogi Fernandes, ele deu uma decisão num sentido, depois, mês depois, deu decisão em sentido diverso, mas o que prevalece no STJ e no STF nesse sentido, que não pode ser aplicado o princípio da insignificância quando a qualificadora for abuso de confiança, regra geral, tá? E quando não for aplicado, aí ela pode ser, veja, até trouxe para vocês o agravante da linha F, inciso 2, artigo 61 do Código Penal. Aqui, pessoal, quando cair no furto, quando não for possível, não tem elementos aí suficientes para configurar esse abuso de confiança aí no furto, pode ser levado em consideração na dosimetria ali da pena, na segunda fase, tá? É agravante do artigo 61. Tá? Então, assim, não pode ser as duas, porque se for as duas, dá bis in idem. Isso em prova da OAB também é muito cobrado. Cai geralmente as duas situações. Nesse caso, tem que alegar o princípio do ne bis in idem e tira-se a qualificadora, que para o acusado é melhor ele responder pela agravante do que essa qualificadora, tá bom? Fraude, furto mediante fraude. Pessoal, então veja, trata-se de meio enganoso, capaz de iludir a vigilância do ofendido e permitir maior facilidade na subtração do objeto material. Quando nós falamos em furto mediante fraude, nós estamos falando de engodo, nós estamos falando de ardil, nós estamos falando de mentira, tá? O exemplo que eu trouxe a você, funcionário da companhia telefônica para penetrar na residência da vítima e subtrair-lhe bens. Veja que neste exemplo, ele simplesmente diminui a vigilância da vítima. Quando ele faz a subtração desse bem, a vítima não percebe, tá? Porque acredita que ele é um funcionário. E aqui reside a diferença do estelionato, tá? Porque lá no estelionato, pessoal, o engodo, o ardil, a mentira,
o meio de iludir a vítima é utilizado para que a própria vítima entregue o bem. Então, é a própria vítima que vai entregar o bem. Ao passo que no furto mediante fraude, essa fraude é utilizada para que haja diminuição de vigilância e o acusado possa levar o bem furtivamente. Então, faça essa diferenciação entre furto mediante fraude e estelionato, tá? Casos de furto mediante fraude. Olha as várias situações que eu trouxe a vocês, tá? De furto mediante fraude, para que vocês saibam aí desses casos que já foram julgados e foram considerados como furto mediante fraude, ok? Pois bem, seguindo, escalada. Pessoal, o furto mediante escalada não é aquela escalada de altura anormal. Muitas das vezes a gente simplesmente pensa isso, tá? Então veja, quando a pessoa consegue pular um muro com certa facilidade, sem utilizar nenhum equipamento, não é furto mediante escalada. Agora, quando ele utiliza uma escada, quando ele utiliza um esforço anormal para chegar no telhado, etc., tranquilo em falar em escalada. Mas também podemos falar em escalada quando a pessoa fabrica um túnel gigante para subtrair o bem, como aconteceu no furto ao Banco Central em Fortaleza. Tá? Então veja que este furto histórico aqui no Brasil, em que foram milhões de reais levados, foi classificado como que furto qualificado também pela escalada. Foi por concurso de pessoas, mas também pela escalada, com destruição de rompimento de obstáculo e etc. Tá bom? Mas vamos lá. Qualificadora também, destreza. Pessoal, o que configura a destreza? O que configura a destreza é o que? A habilidade do batedor, tá? Ou seja, é necessário que a vítima não perceba que a pessoa está levando aquele bem. Não sei se vocês assistiram aquele filme Golpe Duplo, com Will Smith, Margot Robbie e o Rodrigo Santoro. Tá? Um filme lindo, um filme muito bem feito, apesar que a crítica não gostou do filme, mas assim, a gente vê exatamente o que é os batedores de carteira, como funciona o furto qualificado pela destreza. A vítima, ela não percebe que ela foi furtada. Então, só configura a destreza se a vítima não perceber que foi furtada, ok? Chave falsa. Pessoal, exemplos de chave falsas: gazuas, grampos, pregos, arames. Se vocês lembrarem daquele filme do 007, ele até utiliza cartão de banco para abrir as portas de vários hotéis. Então, veja, isso é considerado o quê? Chave falsa, tá? Olha só, essa decisão que eu trouxe a vocês. Mais uma vez, sobre a ligação, a chamada ligação direta nos veículos automotores. Então, veja que há dúvida aí na jurisprudência, uns entendendo que sim, outros entendendo que não, tá? Eu, particularmente, quando você destrói ali o mecanismo para fazer com que o carro funcione, eu acredito que a melhor resposta é exatamente o que? A destruição do rompimento e obstáculo, ok? Mas tem decisões em sentido contrário. Então, veja, o Traquim, desculpe, a Justiça do Rio de Janeiro, veja lá, a existência de decisões no sentido de que a ligação direta para a movimentação de veículo configura a qualificadora do rompimento de obstáculo, tá? Então, veja, no Rio de Janeiro, nós temos vários precedentes nesse sentido, ok? E aqui eu trouxe para vocês o que configura essa expressão chave falsa. Tá? Então, veja, a cópia verdadeira, obtida sem autorização do titular, a chave diferente da verdadeira, porém modificada para abrir uma fechadura, e qualquer outro objeto, com ou sem forma de chave, capaz de abrir uma fechadura sem arrombá-la ou destruí-la. Porque se arrombar ou destruí-la, vai ser o inciso 1. Tá? Lembre-se aí do filme do 007. Pessoal, concurso de pessoas. Tá? Então veja que concurso de pessoas nada mais é do que um crime acidentalmente coletivo, porque em tese o crime de furto, ele é praticado o quê? Por uma só pessoa, é crime comum, é crime unissubjetivo, ok? É praticado por uma só pessoa. Unissubjetivo, monossubjetivo ou de concurso eventual. Pois bem, aqui vocês têm que lembrar o seguinte, que no caso do concurso de pessoas não é necessário
não é obrigatório a identificação de todos os partícipes, tá? Desde que seja, que tenha provas cabais de que houve a participação de mais de uma pessoa. Isso é importantíssimo. Também não importa se é inimputável, tá? Agora, se for inimputável, o agente ele vai responder pelo artigo 244 do ECA, tá? Por quê? Corrupção de menores. E lembrando que a corrupção de menores é um crime formal, de acordo com a súmula 500 do SJ. Tá? Então, veja, simplesmente chamou o menor para participar, mesmo que ele já tenha praticado vários outros ilícitos, o agente vai responder também, além do furto por concurso de pessoas, furto qualificado por concurso de pessoas, ele também vai responder pelo crime de corrupção de menores lá do ECA, do artigo 244b. Além de tudo isso, ele também pode ser responsabilizado pela associação criminosa do artigo 288 do Código Penal. Por quê? O STJ já entendeu que não dá bis em idem, porque os momentos consumativos são diferentes. Então, imagine, os larápios se reúnem, 3 ou mais pessoas se reúnem e confabulam a prática de furtos. Ou seja, só essa reunião já consumou o artigo 288 do CP. Tá? Veja que ele é um crime formal, não precisa de resultado naturalístico. E aí depois eles vêm a praticar o furto, configurado está o furto qualificado com 2 ou mais pessoas, mais a associação criminosa. E se tiver um menor junto, mais o artigo 244b, corrupção de menores, tá bom? Incongruência da qualificadora. Olha só, pessoal, o artigo 440, a súmula, melhor dizendo, 442 do SJ, o SJ entende que é inadmissível aplicar no furto qualificado pelo concurso de agentes a majorante do roubo, tá? Isso já está pacificado já há muito tempo. Emprego de explosivo, parágrafo 4º, único caso de furto considerado hediondo. Pessoal, vamos lá. Então veja. Primeira pergunta a vocês. É possível que o agente utilize explosivo para a prática de furto e não subsista a qualificadora? Pessoal, veja que neste caso é possível sim, tá? Olha só, a perícia, o artigo 158, 159 do CPP, tem que atestar que houve o quê? Causação de perigo comum. Tem que atestar que houve a causação de perigo comum, tá? Então, exemplo aí. O agente explode o caixa eletrônica situado em uma estrada que no momento da explosão estava deserta. Tá? Então, nesse caso, se não gerar o perigo comum, o agente vai responder pelo homicídio sim ou pelo furto simples, não pelo furto qualificado. Então, se ele responde pelo furto simples, mesmo utilizando dinamite, porque não causou perigo comum, cai a qualificadora, cai a hediondez do crime. Tá? Outra situação. É possível concurso de crimes entre o furto qualificado pelo emprego de explosivo e o crime do Estatuto do Desarmamento, artigo 16, parágrafo único, inciso 3º? Aí nós temos 2 situações, tá? Porque na primeira situação, se a pessoa for pega em flagrante com as dinamites, etc., vai ser aplicado o princípio da consunção e ele vai responder simplesmente por crime único, ok? Segunda situação, se ele utiliza essas dinamites naquele furto, cometeu o crime, e depois ele é pego em dia seguinte, no dia anterior ou dias posteriores, com o resto da dinamite, aí sim ele vai responder pelos 2 crimes, tá? Pelo furto qualificado, parágrafo 4º, e também pelo artigo 16, parágrafo único, inciso 3º do Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003, tá? Lembre-se que esse parágrafo 4º-A, ele é novo, ele entrou no nosso meio jurídico em 24 de abril de 2018. Então, ele piorou a situação do agente? Sim. É lex gravior? Sim. Nesse exemplo, ele é classificado como novatio legis imperios. E só pode ser aplicado o quê? A partir do dia 24 de abril em diante. Tá bom? Furto qualificado e o delito de explosão, artigo 261. Pessoal, é possível a pessoa responder pelos 2 delitos? Em regra, não. Tá? Por quê? Porque há uma subsidiariedade implícita. Se a pessoa utilizou dinamite para cometer o furto, é muito mais grave, ele vai responder, tanto é que nesse caso é um crime hediondo, ok? E já trazendo para vocês que existe pedidos, já tramitando no Supremo Tribunal Federal, alegando a inconstitucionalidade
do parágrafo 4º, por quê? Porque essa mesma conduta no parágrafo 4º, no furto, tem a mesma conduta no roubo, no artigo 157, no parágrafo 2º-A, inciso 2, e lá não é considerado hediondo, tá? E nós sabemos que o roubo é muito mais grave do que o furto. Então, tem aí essa questão, só que até hoje o Supremo não se manifestou, tá? E quais são as consequências de se considerar o furto como hediondo? Pessoal, primeira consequência, progressão da pena, tá? A progressão da pena, pessoal, apesar da ordem, deixa eu até arrumar aqui, veja que a progressão da pena nos crimes hediondos, eles começam exatamente com o quê? Com 40%, tá? 50%, 60% e 70%. Lembrando a vocês que o 40% é no caso quando ele não é reincidente e não tem morte, tá bom? Então ele vai responder aqui. Então a primeira é o quê? Ele vai ter que cumprir 40% da pena para depois ter direito à progressão para o regime menos severo, ok? Segunda consequência é o livramento condicional. O artigo 83, inciso 5 do Código Penal prevê o quê? Que a pessoa vai ter que cumprir mais de 2/3 da pena, mais de 2/3, ou seja, 2/3 da pena em um dia, tá? Lembre-se disso, isso cai muito em prova de concurso. Furto de veículo automotor. Pessoal, o furto de veículo automotor é uma situação interessante. Por quê? Porque o furto de veículo, a primeira coisa que você tem que fazer a diferenciação é se a pessoa, se ele é o furtador, se ele é o receptador, se é caso de favorecimento real. Vocês precisam estudar essas três situações e diferenciar essas três situações, tá? No favorecimento real, o que é que acontece? A pessoa está ajudando outrem, um comparsa, etc., mas sem nenhum ganho, ok? Na receptação, a pessoa sabe da origem ilícita do bem e fica com esse bem para quê? Para ganhar, para revender depois e ter um lucro patrimonial. Essa é a receptação. Agora, a pessoa que pratica o furto de veículo automotor, esse é aquele que pegou o veículo e vai levar para um outro estado, ou até para o exterior. Tá? Então, veja, a pessoa só vai ser responsabilizada por esse parágrafo se a ideia for o quê? Levar para outro estado ou levar para o exterior. Porque se ele furta na mesma localidade e na mesma localidade ele dá destinação àquele bem, ele vai responder por furto simples, tá? E aqui eu quero que vocês vejam essa observação que é muito importante. Para a configuração da qualificadora, não basta que a subtração seja de veículo automotor. É indispensável que o seu destino seja outro estado ou exterior, tá? Como já afirmei. Veja, se o agente conseguir consumar a subtração, mas for detido antes de chegar em outro estado ou país, ele responderá pelo furto, tá? Simples ou qualificado por alguma das hipóteses do parágrafo 4º, mas não do parágrafo 5º, tá? Por quê? Não se pode falar em tentativa de furto qualificado pelo parágrafo 5º, sendo que já houve a consumação, tá? Então, veja, lembre-se, se a pessoa ele fez o furto do veículo e está levando para outro estado, ele vai responder, desculpe, ele vai responder pelo furto, seja furto simples, seja furto qualificado, pelo parágrafo 4º, mas pelo parágrafo 5º, só se ele conseguir fazer a transposição do estado ou a transposição do país, ok? E aqui nós temos uma outra situação esdrúxula, que é o Distrito Federal. Pessoal, o artigo deixa bem claro que é outro estado. E o Distrito Federal, apesar de ser equiparado a estado, ele não é um estado. Ele é o Distrito Federal. Então, se a pessoa furtar qualquer carro no Distrito Federal e for para o estado de Goiás, ou do estado de Goiás para o Distrito Federal, não vai incidir a qualificadora do parágrafo 5º, tá? E aqui eu trago uma situação para vocês, porque o STJ já decidiu em cima do artigo 163, inciso 3, que antes da modificação não tinha a figura do crime de dano contra o Distrito Federal. Houve uma modificação recente legislativa, só que interessante, eles viram o defeito, corrigiram no crime de dano, mas não corrigiram no artigo 155. Então, por isso que eu ainda defendo que furtou no Distrito Federal, o furto é simples. Ou pode ser qualificado, mas não pelo parágrafo 5º, tá bom?
Aqui, subtração de semoventes. Pessoal, aqui nós temos a figura do crime de abigeato, que é o furto de animais. Lembrando a vocês que quando a gente fala em semoventes, em gado, isso não quer dizer necessariamente só a vaca, só o boi, tá? Então nós estamos falando de suínos, de ovinos, de equinos, bufalinos, caprinos e os assinos, tá? Os bodes, ok? Então veja, aqui um pega muito interessante. Tome cuidado com o objeto furtado, tá? Porque, veja, para configurar esse crime, tem que ser semovente domesticável de produção, tá? Então, imagine vocês, dois apartamentos, em que num apartamento a pessoa tem como bicho de estimação um cachorro extremamente valioso, uma raça extremamente valiosa. E o vizinho do lado, ele produz, ele tem exatamente ali o macho e a fêmea, e ele tira a produção, tá, da mesma raça para vender. Então ele não tem de estimação, ele tem semovente domesticável de produção. Então imagine dois filhos de uma mãe, que esses dois filhos são meliantes, são furtadores. E eles entram cada um em um apartamento diferente, em dias diferentes, e furtam a mesma raça de animal. Pessoal, vai ser difícil explicar para essa mãe que um vai responder pelo furto simples e o outro vai responder pelo furto qualificado, sendo que eles foram no mesmo prédio, foram no mesmo andar, só subtraíram apartamentos diferentes e mais pegaram a mesma raça de animal. Mas veja, vai ser desse jeito. Um vai responder pelo furto simples e o outro vai responder pelo furto qualificado. Por quê? No outro caso, haverá o quê? Semovente, a subtração foi de semovente, domesticável e de produção, tá? Aqui eu trago para vocês as lições do professor Bento de Faria, onde ele explica exatamente essa ideia de gado, tá? Essa ideia de gado, é de rebanho, é a multidão, tá? Então, veja, ele pega e fala que inclui os bípedes, tá bom? As galinhas, codornas, fazões, perus. Então, tá tudo dentro desse conceito de gado. Concurso de qualificadoras. Pessoal, teoria da pior das hipóteses. Aplica sempre a qualificadora mais grave. Então, imagine esse caso que a pessoa cometa várias qualificadoras aí do furto. Nós vamos pegar aquela que tem a pena maior e as outras podem ser aplicadas como agravantes, como circunstâncias judiciais desfavoráveis ou, dependendo do caso, talvez até causa de aumento de pena. Aqui, para nós, não, mas dependendo de outros crimes, sim, tá? Vocês não podem esquecer que o parágrafo 4º é uma lex gravior, então é uma novatio legis in teius, é uma lei nova que piora a situação do agente e só pode ser aplicado o quê? A partir do momento em que ela entrou em vigor, dia 3/8/2016, tá? E regra geral, tá? Os tribunais não vêm aplicando o princípio da insignificância, tá? Na subtração de semovente domesticável de produção, ok? Regra geral. Mas vocês vão achar aí alguns precedentes em sentido diverso. E por último, subtração da substância explosiva, parágrafo 7º. Pessoal, o que ele difere do parágrafo 4º? No parágrafo 4º, o agente utiliza do explosivo para subtrair determinado bem. Exemplo, caixas eletrônicos. No parágrafo 7º, o criminoso, ele subtrai a própria substância explosiva ou material análogo, tá? Então, lembre-se disso. O parágrafo 7º, a pessoa está subtraindo a própria substância, ao passo que no parágrafo 4º ele está utilizando o explosivo para conseguir um outro bem, ok?